Olá, pessoal. Estou muito feliz por rever vocês hoje por causa do tema. Hoje é dia 17 de setembro, 2021, e lá vamos nós por um tema, um foco que eu resolvi abordar, porque quando eu escutei uma certa frase na Bíblia, de Jesus falando: "Antes que esse mundo fosse, eu já era". Como assim? Muita gente ouve e não entende. E aí eu fiquei aquilo pensando, mastigando, eu já era, até que me explicaram, ele foi aquele que adensou as energias, preparou o planeta, preparou todo aquilo que a gente lê, esteve presente naquilo que a gente lê no Gênesis, da formação de tudo, da humanidade. Então, eu fiquei com aquilo, como assim, será que teria vidas? Quando eu escutei que ele tem outras vidas e que nós temos um pouquinho de informação, fiquei muito feliz. E é esta informação que eu gosto de poder dizer que eu trago, vou falar muito resumido, mas eu quero que vocês sintam a força, a grandeza desta vida desempenhada de Jesus, explicando o tamanho do seu trabalho, a missão que ele desenvolveu neste planeta, desde lá para cá. Então, a partir de agora eu começo a falar muito mais lido do que das outras vezes, porque eu acompanho, assim, um esquema. Mas hoje eu vou ler muito, porque é muito detalhe, muito nome diferente, eu não quero perder nada para passar para vocês. Melquisedeque é o nome desta vida, Melquisedeque, uma das vidas de Jesus, ele teve pouquíssimas no planeta. Esta é uma. É o mais estranho e misterioso personagem da Bíblia, ele foi citado nos livros do Velho e do Novo Testamento, mas como aparição, ele agindo de alguma forma, na epístola do Paulo aos Hebreus, ele fala alguma coisa que se refere a Melquisedeque. Isaías também, mais para frente eu vou falar, foram encontrados lá em Qumran alguns papéis, também fala. Então vamos lá. Na explicação do início do povo hebreu, porque eu acho que vocês sabem que o povo hebreu foi fundado, feito, juntado para ser berço dos padrões divinos neste planeta. Então, o primeiro patriarca foi Abrão, duramente testado, leiam lá. Isso faz 3.800 anos, mais do que isso, porque era 1.800 anos antes de Cristo que Abrão, esse personagem bíblico, recebeu de Jeová, Senhor Jeová, a missão é você que vai chefiar os povos semitas. Semitas quais são? Os hebreus, os judeus, os israelitas, enfim. E vai juntar este povo, o povo vai migrar para a terra Canaã, a terra prometida por Senhor Jeová, que depois chamou Palestina e onde hoje é o Estado de Israel. Ok. Melquisedeque era, nessa época que Abrão foi ter com ele era rei de Salém, ele formou aquela cidade, que vai ser Jerusalém. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E veja que Salém era uma cidade pagã. Do Deus Altíssimo já era uma coisa diferenciada, porque não era politeísta, era monoteísta já, esta cidade, esse ensinamento. Ele foi de encontro a Abraão, que vinha vindo em direção a ele, depois de ter lutado contra 4 reis vizinhos, e ele derrotou os 4 reis. Então, ele foi até, tudo ordenado pela grandiosa evidência que ele tinha, ele foi até Melquisedeque. E foi a ele
Abrão que o Abrão ofereceu o dízimo de tudo aquilo que ele retirou dos lugares que ele conquistou, aqueles 4 reis, e, conforme o nome indica, Melquisedeque significa rei da justiça, rei da justiça, é o nome dele. Recebeu aqueles dízimos, mas qual é a qualidade de Melquisedeque? Ali diz que ele é o rei da paz, rei da justiça, onde há justiça, reina a paz, sem dúvida. Ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Seus dias não têm começo e sua vida não tem fim. Ora, eterno como Deus, isso já é palpite meu, mas é isto que descreve Melquisedeque. Se assemelha assim ao Filho de Deus e filho presente de Deus, que permanece sacerdote para sempre. Veja que é a este homem que Abrão entregou o dízimo das melhores coisas que pegou. Isso está em Hebreus, capítulo 7, tá bom? Tudo isso também está confirmado no livro do Gênesis, escrito por Moisés. Ele fala: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas tuas mãos. Coube a ele vencer aqueles 4 reis no entorno. Esta ah, posição de dízimo é diferenciada daquilo que sabemos hoje, era uma oferta só, não tinha nada de ser dízimo, era uma oferta. O sacerdócio que Melquisedeque fazia tinha seus sumos sacerdotes, mas que eram nomeados pelo próprio Deus. E sabe quem eram e quem foram os 2 únicos, que está escrito isso explicado em Hebreus. O sacerdócio tinha 2 sumos sacerdotes, que foram Melquisedeque e Jesus. Ora, é a mesma pessoa. Vão pensando bem. Só Melquisedeque e Jesus foram nomeados pelo próprio Deus para serem sacerdotes de Deus. E aí temos um trecho assim: e assim não foi Cristo que exaltou a si mesmo, fazendo-se sumo sacerdote, mas aquele que disse a ele: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ou seja, nesta frase em Hebreus está que Jesus é sacerdote direto, ordenado por Deus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és meu filho. Um remete ao outro, percebem? Este sacerdócio tem a ver com Deus acima de tudo. Não confundir que na Bíblia tem 2 ordens de sacerdócio, e depois que as 12 tribos de Israel se formaram, a tribo de Levi, os levitas, faziam a função de sacerdócio no meio daquele povo que andou pelo deserto e, enfim, onde estavam as 12 tribos. Os sacerdotes dos levitas, das 12 tribos, eles se sucediam através de descendência. Por isso é que eles se revoltaram: como é que pode ter vindo o Messias, se ele não é filho de nossa descendência dos levitas? Mas isso foi só um parênteses meu. O sacerdócio de Melquisedeque, então, é maior do que o sacerdócio de Levi, porque o patriarca Abrão, que é o pai de todos, que foi o primeiro patriarca, e a partir dele veio toda a descendência de Israel. E foi esse patriarca que
entregou os dízimos a Melquisedeque. Muitos foram sublimes sacerdotes consagrados conforme a ordem de Melquisedeque, com o juramento dele próprio, Melquisedeque. Ele dizia: jure ao Senhor e não se arrependerá. Então, os sacerdotes, vamos lembrar bem, os sacerdotes, olha a diferença. Os sacerdotes judeus não eram reis, eram sacerdotes. E os reis, que depois houve o período de reis no período hebreu, não eram sacerdotes, certo? Melquisedeque era sacerdote de Salém e rei de Salém. Veja bem, totalmente alheio à religião judia, porque ele fazia canal direto com Deus. E foi ele que levou pão e vinho para o Abrão, que são simbólicos. Pão significa doutrina, vinho significa exemplo, entre nós, divinistas, que usamos a Bíblia e tal. Mas, para os anteriores estudantes do Rosa Cruz, e tem outro significado aí muito semelhante, ou seja, este simbolismo vem muito lá de trás. Então, este sacerdote da cidade pagã de Salém era maior do que Abraão, abençoou Abraão, cumprindo-se as escrituras antiquíssimas, que dizia: o maior deve abençoar o menor. Então, o patriarca Abrão aprendeu deste sacerdote de Deus. Um minutinho aqui que eu vou tirar esse barulhinho. De jeito nenhum pode nada atrapalhar. Não pode. Então, o maior abençoando o menor, já ficam as escrituras cumpridas, e significando que a sabedoria divina e esotérica foi transferida. Esotérica divina foi transferida ao seu povo, também formado por Deus. Naturalmente que toda essa sabedoria se encontra nos livros da Bíblia, mas naqueles livros escritos lá para trás. E judeus e cristãos e os demais que acreditam têm que saber que muita coisa que Melquisedeque deixou se encontra embaixo de chave. Chave significa um código. Há um código para abrir os significados dos grandes iniciados. E estes iniciados são iniciados nos mistérios do fogo e da luz, que era como era chamado os sacerdotes da ordem de Melquisedeque, tá bom? Então nós vamos, já que eu mencionei, saber o que falam os livros de Qumran, o que é Qumran para quem não conhece. 2 beduínos estavam procurando cabritos que sumiram nas montanhas. Eles foram atrás e entraram dentro de uma das 11 cavernas que existe naquela região, pertinho do Mar Morto, mas pertinho do Mar Morto, 12 quilômetros de Jericó e 22 quilômetros de Jerusalém. Bem ali naquele meião, eles entraram na caverna e encontraram vasos, inteiros ou quebrados, com um monte de escritos, que presume-se que são essênios. Não vou entrar dessa discussão, porque não é o nosso foco. Então, nesses textos, eles falam de Melquisedeque, porque são textos manuscritos, estudos dos essênios. Então, vocês sabem que Jesus estudou com os essênios, esta ordem era muito antiga, e ali ele se aninhou para estudar grandes iniciados do passado, por exemplo.
Então, eles nesses textos colocam Melquisedeque como uma figura claramente celeste e emprega várias, frases, expressões que dão qualidades a ele. Mas estas qualidades, por exemplo, a herança de Melquisedeque ou o ano da graça de Melquisedeque, na Bíblia hebreia também se aplica à herança de Deus e ao ano da graça de Deus. E também outra expressão, como por exemplo, os homens da legião de Melquisedeque, que também em outros textos encontrados em Qumran, eles falam que é exércitos da legião de Deus. Então essas 2 figuras se misturam, porque sim, Jesus já tinha tamanho suficiente para chegar e poder dizer: sou missionário, sou delegado de Deus. Para vocês, eu sou representante de Deus, eu sou o próprio. Então não é estranho que nesse status de excelso, de maior de todos, esta figura, tenha um protagonismo nesses, quem trata dele com essa grandeza, é protagonista de todos aqueles textos. Veja, 11, letra Q, Melk. 11 é o código de qual é a caverna, de Qumran, e o trecho se refere a Melquisedeque. 11 Quemek é o código dos textos achados nesta caverna em Qumran. Então, esses textos, quando falam de Melquisedeque, não se esqueçam que estamos falando de Jesus, eles representam uma hipóstase. Hipóstase significa que é uma realidade permanente, concreta. Não é assim, eu escutei falar, é uma lenda. Melquisedeque representa uma realidade permanente, uma realidade concreta, fundamental de tudo, divina ou simplesmente uma designação de divindade. Era um nome a mais dos seus nomes já divinos, que era, por exemplo, Rei da Justiça. Mesmo que estas especulações sejam interessantes e se apoiem em elementos presentes do texto, está lá, está escrito, parece que não se mantém claro, não parece que se ficam claros na frente da afirmação. Como assim? Ele é tido como Deus? E está escrito: Melquisedeque executará a vingança dos juízos de Deus. É Melquisedeque que executará a vingança dos juízos de Deus. Então não é o próprio Deus, porque aí nesta frase se separa os juízos de Deus e ele executará a vingança, mas que ele tem este tamanho, ele tem. Então, se ele não é nem Deus e nem uma hipóstase divina, uma realidade concreta, com certeza, se a gente não quer aceitar um e outro, com certeza ele é um personagem dos céus divinos e excelso, ou seja, acima de todos. Estes textos escritos e encontrados em Qumran atribuem a Jesus o domínio sobre os exércitos celestes. Ele é o chefe de todos os anjos, mensageiros de Deus, ele é o chefe, e de todos os filhos de Deus. Nós sabemos que ele foi o nosso diretor planetário depois. Claro, ele sempre esteve na frente do comando do planeta que ele ajudou a se fazer. Isso nós sabemos já. Mas veja, ele vai ser quem conduz
A batalha contra Belial. O que seria a batalha contra Belial e os espíritos de sua falange? Belial, em tradução da língua hebreia, é bom para nada, Belial. Ele é um adversário ferrenho, é uma falange de espíritos que tudo que o povo escolhido recebeu para ser exemplo, ele é contra, ele é o que nós falamos na linguagem de hoje do mal. Então, quem vai executar a vingança prevista por Deus contra eles é ele, Melquisedeque, ok? E isso está descrito também com os mesmos traços num documento de Damasco. O que seria este documento de Damasco? É um escrito em judaico, é da comunidade essênia, era um documento onde eles colocavam explicações internas, enfim, e não vou entrar em detalhes também, mas lá descrevem que Melquisedeque é o príncipe da luz contra este Belial. Então, mesmo com este príncipe da luz, Melquisedeque não é descrito como anjo nesses fragmentos que foram encontrados lá na caverna. Anjo, não. Foi descrito exércitos celestes, ele comanda, chefe de todos os anjos, anjo significa mensageiro. Esta palavra, Ângelo, anjo, angelum, ele é mensageiro. Jesus não foi mensageiro, ele foi chefe dos, tá? Então, as origens terrestres também, porque ele se fez carne. Isto não foi esquecido também, e nas qualidades primordiais de Melquisedeque aparecem realeza, isto ficou bem claro, porque nunca um era rei, sempre outro era sacerdote. Em Gênesis 4 está escrito sobre a realeza, e em Salmos 110, lá está ele como sacerdote. Isto ele conservou e foi transferido para este papel que ele desempenhou, esta missão. Como é que eu vejo a realeza? Como é que eles trazem a realeza de Melquisedeque? Está justamente embaixo dessas palavras que ele domina os outros demais seres celestes. E sobre, em outros pedaços, ele fala os feitos da luz. E mais ainda, naquilo que ele exerceu funções de juiz, funções judiciais. Então, em Salmos 82, está nos cânticos de Davi, que Elohim se alçará na Assembleia de Deus e no meio dos deuses julgará. A continuação do salmo é aplicada ao Belial e aquele monte de seres angélicos que se revoltaram. Então, Melque, 11q, Melque, aqueles trechos achados nas cavernas, conserva esse marco celeste escrita de uma cena de julgamento que o Salmo diz, e quem julga os oponentes é Melquisedeque, e aqueles oponentes são aqueles que se opuseram, que distribuíram injustiças entre os homens. Nesse texto, Melquisedeque também vai julgar todos os filhos das trevas, e também em Salmo 7 diz sobre ela retorna às alturas, Deus julgará aos povos. Não só atribui a função de juiz a Melquisedeque, como também Deus executa a sentença através dele. É ele que vai levar a cabo tudo aquilo que depois ajudou em evidência a João Evangelista descreveu o Apocalipse. Foi Jesus que trabalhou, tanto é que João Evangelista falava, é Jesus que me pede assim, sabe? Muito bem. Então, mais importante do que a função real
E a função de sacerdote é esta função salvadora que Melquisedeque recebeu. E esses textos que foram achados sumiram para pertencerem à Bíblia, mas achados eles colocam Melquisedeque como protagonista da salvação em um período escatológico. O que é período escatológico? É um período que trata do destino final do homem e o destino final do mundo. Vou repetir: Melquisedeque é o agente de salvação deste período, do destino final do homem e do mundo velho, porque quando ficarem só aqueles que ficaram ao lado de tudo que é de Deus, estes sobram. Nesta batalha, haverá restauração da paz eterna, salvação dos eleitos, e é precisamente o conjunto de funções que o conceito cristão de Messias traz para nós. Podem ver que é muito, muito parecidinho. Apesar de não ter relação do Melquisedeque e do 11 Quemelque, e o Melquisedeque que está descrito em Hebreus, no capítulo 7, tem muita coisa em comum, além das atribuições celestiais, né? Os dois falam que ele tem tarefas vindas do céu, e tem muitos pontos que a gente pode comparar a figura do Melquisedeque, de Qumran, e o Melquisedeque da Bíblia, de Hebreus, né, que está escrito em Hebreus. Então, lá, na papelada de Qumran, papelada não porque eram pergaminhos enrolados, descreve um personagem celeste que tem o conjunto igualzinho de funções que o Novo Testamento dá para o Messias, Jesus. Então, são funções messiânicas, ele tem uma missão a cumprir, vai ser o protagonista dessas funções. Mas esse texto não emprega a palavra ungias, ungido, que Jesus sempre fala: "Eu sou o ungido", que muita gente interpreta essa palavra como unigênito. Unigênito é filho único. Então nós não somos filhos de ninguém, está errada essa tradução. Ungido, delegado. E o protagonista, ou seja, Jesus nesta vida, é uma figura celeste, Messias, ungido, certo? Então, em 2 escritos, eles mencionam que a datação é problemática, que está nas parábolas de Enoque. Enoque tem muita coisa que foi encontrado e transcrito na papelada de Qumran. Então, as parábolas de Enoque foi uma das vidas de Oswaldo Polidori, entregador da última Bíblia. Esta vida foi a 7ª geração depois que veio Adão. Adão é aquela raça adamita que veio para cá expulsa de Capela. Então veio, depois de 7 gerações, que eles já estavam aqui, veio ele como enviado para trazer uma mensagem sobre Deus a esses que foram expulsos para cá. Então, esta data e o 4º livro de Esdras, que a gente tem na Bíblia, mencionam ele, Melquisedeque, como uma figura messiânica que é mais celeste do que humana. Mais celeste do que humana, e os dois atribuem o título de Messias e colocam como se fossem falando de Melquisedeque, apesar de não terem a mesma data, falam do mesmo Melquisedeque. As parábolas de Enoque fazem 2 vezes a atribuição de Messias pré-existente, transcendente e de origem celeste.
Ou seja, antes que esse mundo fosse, eu já era. De maneira semelhante, o personagem descrito como um homem, no capítulo 13, é apresentado como pré-existente, é homem, mas é pré-existente, transcendente e de origem celeste, aparecendo no quarto livro de Esdras, no capítulo 7. Messias. Então vejam que ele é citado, eu não tinha noção, confesso, pesquisei, tem muito mais coisa escrita, estou resumindo, mas vejam como ele é colocado, da mesma forma que nosso grande irmão restaurador, Oswaldo Polidoro, foi colocado como Deus na carne no livro que é dentro de Ramayana está o Sagrado Cântico da Imortalidade, o Bhagavad Gita. Ele como me fugiu, espera. Ele como Krishna, todo mundo reconhecia ele como o próprio Deus na carne. Aqui aparece a mesma colocação com palavras diferenciadas. Muito bem. Então vamos lá. Ele, como Messias, aparece também em Isaías. Que belos são sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Mas este Isaías é, nesse texto, o Isaías encontrado no Quemelque, 11 Quemelque, aqueles livros encontrados na caverna. Ele anuncia a paz, é mensageiro do bem e anuncia a salvação, dizendo: Tu, Deus, reina. O mensageiro, então, o Messias, é o ungido do Espírito, como disse Daniel. Daniel também. Até um ungido, um príncipe, Daniel falou. O mensageiro do bem que anuncia a salvação. É aquele que está escrito que veio para consolar, Isaías 52, para consolar os aflitos. A interpretação dele é para instruir os aflitos em todos os períodos do mundo em verdade, ou seja, trazendo a verdade. Em Isaías 61 também tem a precisão acrescentada a propósito de ser mensageiro do bem. Então, é ele quem os instruirá em todos os períodos do mundo, permitindo uma identificação relativamente fácil. E, de fato, a gente identifica Jesus fácil como Messias, porque não teve pai material, não deixou corpo. Melquisedeque deixa isto fácil, dito como ele é a figura esperada para o final dos tempos, que os manuscritos designam como aquele que ensinará a Torá no final dos tempos. Ele é o mestre da justiça na consumação final de tudo. Então vejam que quando se fala sempre muito parecido. Definitivamente, a função mais característica do mestre da justiça, que Melquisedeque é na comunidade, se fala de interpretar todas as palavras dos seus servos, os profetas, por cujo meio, ou seja, pelos profetas, anunciou Deus tudo o que vai passar o seu povo Israel. Graças a esta revelação, a comunidade é consciente de estar vivendo o último período da história velha. Vai ser um novo céu e uma nova terra. Então, eu vou passar para vocês rapidinho os relatos de várias outras interpretações de outros lugares. Quem é Melquisedeque, segundo agora, em primeiro lugar, os orientais.
Os orientais falam muito dele como o rei do mundo, um ser enigmático, considerado por eles a mais alta forma de consciência divina na Terra, vivendo num lugar oculto que eles chamam de Shambhala. Dizem que este ser, quando ele se manifesta na Terra, por uns segundos, quando ele vem ver as coisas que estão acontecendo, toda a natureza para. No sentido assim, os pássaros param de cantar, tudo para, o rio fica suave, tudo para escutar. Ele chegou, em sinal de respeito. Segundo os orientais, é Melquisedeque quem exerce a função de governo oculto na Terra. Ele é o santo dos santos, o santo dos santos de Shambhala. Tem um livro que diz que Melquisedeque ocupa, assim, o mais elevado lugar sagrado do nosso planeta. Mas é lógico, né, não foi ele que construiu o planeta, ele destinado a ser isto, onde se encontra a tradição primordial, o lugar onde o desígnio de Deus é conhecido, que é a parte material que ele fez. Já na sabedoria, na Pistis Sófia dos gnósticos alexandrinos, o Melquisedeque é citado como grande recebedor da luz eterna. Ele recebe a luz inteligível por um raio que sai direto do princípio para refletir o mundo que é o seu domínio. É por isso que ele também é chamado Filho do Sol. Isto na sabedoria de Alexandria. Na Índia, no livro Missão da Índia, este nome, Melquisedeque, é tido rei do mundo. Se encontra expressamente, eles dizem expressamente que está designado na tradição judaico-cristã. Sua origem eles descrevem nesse livro como não humana e visto ele próprio como protótipo do homem. E realmente ele foi feito à semelhança do Filho de Deus e, pela lei que formula, é para esse mundo a expressão e a própria imagem do Verbo divino. É assim que eles descrevem. Na Mongólia, na Índia, no Tibete, o que falam dele? Muitos outros povos lá para o Oriente falam. O nome dele é Melk, com K, tracinho, TJE, Chedek. E ele vive numa cidade de nome Agartha, eles falam, que é no Himalaia, e lá estão todas as forças visíveis e invisíveis da Terra, do inferno e do céu. Terra, inferno para baixo e do céu. Tudo que podem fazer pela vida e pela morte dos homens, é ele que gerencia. E eles todos que ele, os que moram, que Melquisedeque governa, podem ressecar os mares, podem mudar os continentes de lugar, podem mexer oceanos, reduzir as montanhas, transformar mares em desertos. Eu já vi alguma coisa falada sobre isso no último livro do Apocalipse ali, né, da Bíblia, o Apocalipse. Eles podem fazer as árvores, a grama brotar, os arbustos, sabem transformar os moços fortes e os homens velhos e fracos, e também podem ressuscitar mortos. Ah, podem. Estamos falando de Jesus, é outra vida dele. O rei do mundo conhece todas as forças da natureza, lê as almas humanas de um grande livro do destino e reina, invisível. Há fontes que o colocam num nível ainda mais elevado,
E podemos dizer que uma só pessoa pode chegar até o local onde ele reina como o rei do mundo, e sendo conduzido. É impossível qualquer um encontrar o acesso para lá, porque não é um local físico na Terra, pero por aquilo que a gente já conhece dos grandes planos, eh, 7 planos aqui dentro do planeta, do 8º em diante, qual será o plano de Jesus? O reino os reinos intermundos, intergaláxias. Então, só chega lá quem é conduzido e só encontra esse acesso quem já está num plano divino a nível da Terra, para cima, somente pela pureza, pela vibração precisa, é que esse acesso se torna possível, portanto, somente os justos podem chegar lá. Então, o nome Agartha significa inatingível, inacessível, inviolável, morada da paz. Existem muitas histórias a respeito das aparições de Melquisedeque, montado num cavalo branco, imaculadamente branco. E muita gente vê e é o símbolo, podem procurar no Evangelho Eterno, da doutrina pura, o cavalo. E o cavaleiro é aquele que domina o cavalo branco. Então, quando Jesus trazia, quando Melquisedeque, o símbolo sagrado, que era um bastão, em cima do bastão tinha uma maçã de ouro, e em cima da maçã, um cordeiro, que era o símbolo, entre cordeiro e aqueles que não são do bem, que são os cabritos. Surge daí ainda essa separação. Cavalo é a doutrina, cavaleiro será aquele que dominar, que puder falar sobre a verdade. Então, em todos os planetas sempre haverá essa simbologia está lá, e é um dos cavalos que apareceu no Apocalipse, procurem lá os 4 cavaleiros. Existe uma terra santa, que é uma terra de Salem, que é o protótipo, o formato, o modelo de todas as terras santas, e ali é o centro de irradiação cósmica. É um centro zelosamente guardado pelas autênticas confrarias iniciáticas, ou seja, a reunião de todos aqueles que já são iniciados, conhecedores, que tanto na parte espiritual como por aqui, estão ali zelosamente cuidando deste centro de irradiação cósmica. Tem nomes diferentes conforme a língua que é traduzida, mas existe uma única ordem suprema e que é, na linguagem judaico-cristã, a organização, a ordem de Melquisedeque, mas no Oriente é chamado Lama dos Lamas. São as traduções. Então, com esse processo de dupla função de ser sacerdote e rei, podemos falar que é uma realidade de ser o alfa e o ômega de toda a evolução que está acontecendo, que está em processo no nosso globo. Nós estamos assistindo cenas bem contundentes. E então, esta função é também organizador supremo de todas as instituições humanas, das civilizações que vieram, foram, enfim, tudo a cada passo. E ele determina até mesmo o biótipo dos seres, a cor do cabelo, do olho, da raça, tamanho, altura. Tudo isso é do alfa ao ômega, função daquele que representa. Então, no Vishnu Purana, que é o livro sagrado dos hindus, ele é coroado e exaltado pelos próprios deuses,
e pelos seres celestes que eternamente honram as virtudes excelsas, e lá ele está também como o mantenedor do mundo, detendo forças cósmicas. Ele torna possível a existência do nosso globo. Sim, antes que esse mundo fosse, ele já era. Ele participou do fazer do planeta. Então ele é mesmo. Tornou possível a existência. Está tudo certo. Então, resumindo, Rei da Justiça, Rei de Salém, Rei da Paz, tem uma relação muito forte com tudo que Jesus proclamou e que falaram dele os videntes, João Evangelista, enfim. É um sacerdote superior, perpétuo, tudo isto um resuminho do que a gente lê na Bíblia, que é usada na Igreja Católica e nas demais, eh, formas de conhecer a parte cristã. Quando ao Abrão receber a bênção de Melquisedeque, de forma direta, cara a cara, ele aceitou a posição de beneficiário. Então, estava subordinado a Jesus em ambos os sentidos. Abençoado e era beneficiário. Ele era a pessoa a quem Deus havia feito promessas de grandeza racial, a partir dele iniciaria uma nova raça de grandeza racial e utilidade mundial através de sua semente. Ou seja, a partir de Abrão virá outro patriarca e terá filhos gêmeos, um deles partirá para ser o ungido, a ser o formador das, da raça, e, portanto, o patriarca Isaac passa para o filho Jacó esta mesma bênção, tem quadros feitos desta bênção, ele passou ao filho Jacó, Jacó teve as 12 tribos que têm esta sequência de missão de grandeza racial e utilidade mundial. Agora vamos ler sobre ele, Melquisedeque, de acordo com a ordem Rosa Cruz, que diz que ele é o sumo sacerdote de Deus Altíssimo, venerável, grande mestre e reconhecido como portador do pão e do vinho, além de dizer que ele é o emergido vitorioso das águas da vida. Vamos a isto. Todo esse mistério de Melquisedeque está relacionado com a origem e a queda do homem no paraíso. Adão é aquele que veio, Eva é a raça que já estava aqui, e eles foram testados pela cobra, caíram em terrível logro, em terrível vício de materialismo, egocentrismo, uma coisa muito sensual. Isso tem a ver com o retorno dos habitantes da antiga Lemúria também. Então, surgiu pela primeira vez, no grande dia cósmico, todo este quadro. No primeiro dia cósmico. Lá, dia cósmico é o primeiro dia no Gênese, a primeira era, Adão e Eva, da humanidade, né? Então, lá está ensinado publicamente o caminho que conduz à vida, os valores do amor, da morte, da vida, despertar e fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Iaó. Iaó. Esse foi quem ensinou todo o mistério profundo do maior dos deuses, de Iaó. Iaó é, como era conhecido, Jano, o deus das duas caras. É um deus romano, ou Juno, Jano ou Juno. Nas letras Iaó está faltando a consoante, porque eles não falavam o nome inteiro.
Então, esse Deus latino tem poder sobre todos os começos. Em poder de Jano estão os inícios em relação às mudanças que têm que acontecer, os começos das mudanças. Os começos, e mesmo que depois caiu, recomeça. Então, este é o Deus, está associado a portas, entrada e saída. É o mesmo Melquisedeque. Portanto, ele foi tornado uma lenda, um Deus. Lá em Roma tem, na antiga Roma, tinha, mas antes mesmo que Roma existisse, tinha os templos, este Deus Janus. Então, esta figura como porta é entrada e saída, ele tem uma face de frente e atrás também, significando Senhor do passado e do futuro. É o Deus dos inícios, das decisões e das escolhas. Então, foi ele quem, pela primeira vez lá na história obscura da humanidade, está nas brumas perdidas da Lemúria, que pouco se conhece, ele instituiu aí a divisão do pão e do vinho, o pão lá significando a vida regenerada na semente, porque ele é feito de trigo. Então, você se alimenta daquilo que a semente se regenera em alguma coisa que ainda pode alimentar, e o vinho, que é símbolo do conhecimento crístico. Por que que ele é símbolo do conhecimento crístico? Porque eu já conheço o que é de Deus e transmuto de uva para vinho. Essa é a sabedoria referente a Jano, que era considerado uma das vidas de Melquisedeque. Na Índia, também, ele aparece como o homem-peixe que sai do mar com o propósito de resgatar os Vedas perdidos. É a mesma simbologia. Homem-peixe não é que ele era um peixe, mas ele sai do mar, que seria o dilúvio, para resgatar os Vedas perdidos. É o livro sagrado dos hinduístas que foi compilado, não foi escrito, veio lá de trás por tradição oral, mas 3.000 anos antes de Cristo, os Vedas, Vyasa Veda é uma das vidas do nosso grande irmão, restaurador das verdades. Lá vem de novo Oswaldo Polidoro, encontra sempre essas vidas trançadas, a verdade desvia, ele traz de novo, e Vyasa Veda, para não se perder todo o conhecimento hindu. Escreveu, compilou, como fez também no Espiritismo, quando foi Kardec. Então, também foi ele, o homem-peixe Melquisedeque, que logrou que um dos iniciados, chamado Visvamitra, e sua família, veja se vocês conhecem quem é, construíssem uma arca para que sobrevivessem ao cataclismo que viria de água, e permaneceu junto aos sobreviventes até que eles alcançassem a cristificação. Os sobreviventes estão se cristificando. Melquisedeque, então, tem esta alegoria de um avatar de Vishnu, ou seja, uma das vidas de Vishnu, que é observada, o Anis, é observado no templo de Rama. Olha o que é lá para trás, na figura deste que sai da boca de um peixe com os Vedas, o livro sagrado na mão, que ele recuperou. Ou seja, recuperou toda a doutrina das águas do dilúvio. Também nos manuscritos caldeus, na pátria de Ur, lá também, é conhecido como Dagon. É o mesmo Kneph do Antigo Egito, que está descansando sobre uma serpente de 7 cabeças. Essa serpente é a coluna com os 7 chakras.
Na figura do mistério egípcio, isso é um absoluto e é simbolicamente expresso em relevos, baixo-relevos nas paredes lá de todas e também em baixos relevos do grande lado sagrado chamado Titicaca, aqui na América do Sul. Então, de fato, as verdades divinas rodaram o planeta. De fato, pirâmides são encontradas tanto no Egito como na América do Sul, em outros lugares também. Também as pedras eram cortadas e colocadas de forma muito igual, portas muito igual. Tudo isso tem um mesmo patamar de base no fundamento. Então, o grande Melquisedeque trouxe a sublime iniciação para o Abrão, primeiro patriarca, em Ur, a cidade da Caldeia. Jesus, a vida dele, do Melquisedeque, é o habitante do absoluto. Teve a coragem de renunciar à felicidade no seio do absoluto e ficar trabalhando em benefício do formigueiro humano, ó nós. Melquisedeque é o augusto regente planetário do nosso planeta Terra, e seu templo está no centro fervente do planeta, de onde ele oficia os augustos rituais do amanhecer da vida. Essas são as palavras descrevendo o trabalho da grandiosa irradiação, do calor. E foi sacerdote do Deus Altíssimo que estabeleceu esta ordem e tudo aquilo que acabei de falar na Atlântida, na Lemúria. Nesta sequência de trabalhos pelo progresso de toda a humanidade, veja a idade de tudo isto, ele voltou como Jesus, exemplo vivo de conduta. Ficou bem claro isto. A vivência da lei que Moisés trouxe. Deu o exemplo de alfa e ômega, não tendo pai material e não tendo deixado o corpo. Foi o derramador dos dons para preparar para a segunda metade evolutiva. Esses dons que vão ficar para toda a humanidade. Ajudar, através dos dons, a nossa evolução de retorno a Deus. Ele que já trabalhou desde o início, deixou tudo prontinho para a gente caminhar para o retorno a Deus, todos nós, os filhos desta humanidade, que foram sempre guiados por estas vidas gloriosas. Como Melquisedeque fez, vamos nós caprichar na nossa trabalheira. Até a próxima, pessoal.